E aí, a última pergunta dessa nossa conversa que eu queria fazer para vocês. Eu tenho uma amiga que é muito ativista nessa questão, principalmente de doenças raras. Eu sei que não é o foco aqui, mas que muitas das pessoas que convivem com doenças raras são PCDs também. E eu ouvi que dentro de um grupo com muitas pessoas, 80, 90% dessas pessoas são de direita. É fato, pelo que eu vejo, que os programas da direita para pessoas com doenças raras são sempre mais televisionados, talvez, mais mostrados, talvez. Mas até o terreno da Casa Hunter, que foi doado pelo prefeito, que a gente nem sabe o nome atual, que vai ser esse prefeito em breve, foi doado por ele. E eu queria entender de cada um de vocês como a gente vai conseguir convencer esse eleitor que é de direita, porque ele é de direita, porque ele recebe esses benefícios, que nós de esquerda conseguimos entregar a eles muito além dessa propaganda que muitas vezes é enganosa. E aí agora eu vou começar com o Marcos. Na verdade, eu não entendi a pergunta. Eu peço até desculpa, mas eu não entendi a pergunta. Sobre doenças raras, o que seria? Não, mas doenças raras e PCDs mesmo. Muitos deles são de direita mesmo, porque esse governo de direita entrega muito mais, pelo menos pelo que é colocado na mídia, pela direita mesmo, né? A gente vê a Michelle, que coloca até o olho da amiga no bolso, mas ela participa de tudo isso, ela tem toda essa visibilidade midiática, mas isso dá voto. Isso transforma muitos de nós eleitores da direita. E eu queria entender de vocês como transformar esses eleitores em eleitores da esquerda. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eu sou um cara que eu tenho uma doença rara. A síndrome de Guillain-Barré, ela tem uma estatística que a cada 200 mil pessoas, uma pessoa manifesta ela. E eu ouvi também dentro de um coletivo que eu faço parte, né, da setorial, que deficiente não vota em deficiente. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, pô, como que não vota? Sendo que eu já vi várias pessoas se candidatando e já vi algumas pessoas eleitas. Então, se não vota, é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada ou nós estamos deixando de ver alguns tipos de deficiência para trás. Então, eu passei a parar e observar o que eu fazia e o que eu posso fazer para convencer uma pessoa de direita a votar em mim, como um vereador de esquerda, de extrema esquerda. E não é mudar o nosso comportamento, é mostrar para ele que a gente também sabe dominar o assunto, que a gente entende do que está sendo falado e que a gente também tem qualidade para poder cobrar qualquer órgão público para poder estar fazendo isso. Sobre a lei de cotas, que eu falo para você assim, talvez a Sandra e o Maurício podem até responder melhor por mim, a parte da lei de cotas. Existe um teto onde São Paulo, Brasil, ele tem um valor que ele pode gastar por mês com remédios de medicação de alto custo. E para mim a vida não tem preço. Eu acho que não deveria ter esse teto, sabe? Eu acho que deveria fazer assim. O órgão que eu conheço é o Maria Zélia. Chegando em Maria Zélia, eu falo assim, Maria Zélia, vocês atendem quantas pessoas? X. Então, ao invés de você fazer essas pessoas virem aqui buscar remédio com vocês todo mês, ou você entregar todo mês, por que você não faz uma planilha daqueles remédios que tem uma data de validade maior e entrega os 12 meses para aquela pessoa? Se caso, no meio desse caminho, essa pessoa vier a falecer ou acontecer qualquer outro problema e ela não tomar mais essa medicação, ela tem que ter a consciência de ligar para você e falar assim, olha, eu não uso mais o remédio, sobrou tantas caixas, vocês querem levar de volta? Para ver se ele consegue reaproveitar esse remédio para uma outra família que também precisa. E isso vai combater o quê? Esse teto do valor que tem que gastar por ano, que tem que gastar por mês. Porque se eles fiscalizarem, eles vão ver que realmente as famílias precisam daquela medicação. Né? E isso vai fazer com o nós também combater um pouco mais as doenças raras, porque a medicação serve para poder controlar. Se a gente tem esse controle de quantas pessoas usam
por mês ou por semana aquele remédio e mandar durante um ano, eu acredito, no meu ponto de vista, que facilita. Então, é um projeto que a gente tem que sentar com os parlamentares e falar assim, olha, eu preciso montar esse projeto aqui para que isso aconteça. E ver na votação como é que vai funcionar na prática. Né? Mas, na teoria, no meu ponto de vista, eu tenho esse caminho para poder estar fazendo. Quando você mostra que você tem conhecimento do problema também, da mesma forma que a pessoa de direita tem... 30 segundos. Eles acham que a gente não tem conhecimento, que a gente faz de qualquer jeito. Mas não. Nesse caso, o jeitinho brasileiro ele não vai funcionar. Ele vai funcionar um estudo, um levantamento e mostrar, ó, dessa forma a gente vai vencer. Dessa forma eu conto com você. E isso pode dar certo no futuro. Que ótimo, que ótimo. Sandra, e como você imagina que a gente consiga vencer esses eleitores, convencer, não é nem vencer, é convencer esses eleitores de direita que já estão desse lado para vir para a gente? O que você imagina disso? Olha, eu acredito muito na humanidade, na humanização. E eu acho, e eu penso, e eu sei, que essas pessoas não são humanas. Elas são desumanas. Então, esses candidatos de direita, essas autoridades de direita, elas não pensam no ser humano como humanidade. Veja como é que foi o caso da vacinação quando foi da Covid. As pessoas com a deficiência foram os últimos a serem vacinados. Eles não tiveram compaixão, não perceberam que nós tínhamos grandes problemas. As pessoas que precisaram trabalhar, os porteiros, as pessoas que seguranças, que precisavam pegar o transporte na época da Covid, eu ouvi de pessoas de direita falando assim, o problema é deles. Não, mas o problema não é deles, o problema é nosso. A saúde da população é nossa. A vida das pessoas é nossa. Enquanto as pessoas não perceberem que é que nem agora, está chegando na nossa porta, está chegando no nosso nariz, o que a direita fez. A direita desmatou, o agro destruiu, a floresta acabou, tudo foi queimado. E agora? A gente não consegue nem respirar. A nossa cidade foi colocada como o pior ambiente para se viver no mundo essa semana. Justamente por causa das queimadas, justamente por causa da fumaça, justamente por causa de tudo isso. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que escolher pessoas que pensem na humanidade. Nós não temos outro lugar para viver, nós não temos outra maneira para viver, nós temos que ter empatia e viver uns pelos outros. Na minha opinião, a gente vai convencer as pessoas de direita, mostrando para elas o que elas estão sofrendo agora, com a atitude de autoridades de direitas que fizeram o que fizeram com a nossa cidade e com o nosso povo. É um absurdo mesmo. E, Maurício, para finalizar essa parte das perguntas, fala para a gente, como convencer esse pessoal? Eu acho que, em primeiro lugar, passa a gente entender uma coisa que é a caridade, que é uma coisa que sempre foi exercitada pelo nosso povo, tá? Nas mais diversos estratos sociais, tá? Também tem uma parte perversa nela. Por detrás da caridade, esconde também, não em todos os casos, obviamente, mas em muitos casos, um discurso e uma prática capacitista, né? Em que, ao mesmo tempo em que eu vou vender a ideia de que eu estou te ajudando, eu vou por trás e vou convencer que você depende dessa ajuda. Ou seja, então tem por detrás um discurso capacitista, que isso acaba fazendo com que essas pessoas da qual você se refere acabam abraçando muito mais, às vezes, políticos de direita, falsos pastores, e vou falar falsos pastores
de igrejas neopentecostais, porque eu não acredito que pastores como Silas Malafaia, para citar um exemplo específico, falem sejam pessoas realmente religiosas, né? Então, essas pessoas, por detrás delas, elas vendem um discurso capacitista, em que acaba criando uma dependência. Então, é um trabalho longo, não vou lhe dizer que é uma coisa fácil, mas a única forma que a gente tem que fazer é exercitar a convivência democrática, que é abordar essas pessoas e dar oportunidade. Eu, por exemplo, não só em redes sociais, mas no dia a dia, quando uma pessoa chega para mim e fala: eu sou contra a esquerda porque eu acho que o Boulos usa drogas. Eu pacientemente respiro fundo e falo: mas por que você acha isso? Com qual base que você acha isso? A pessoa fala: vocês não gostam de trabalhar. Eu falo assim: com que base que você fala isso? Por que você acha que eu não gosto de trabalhar? Ou seja, então é um trabalho de formiguinha, sim, vamos dizer, usar esse termo, e que é uma coisa que é contínua, é uma coisa que não pode parar não pode durar apenas durante um processo eleitoral. 30 segundos, Maurício. É uma coisa que nós, de esquerda, temos que adquirir a consciência de que esse vai ser um trabalho contínuo, de convencimento, de mostrar para as pessoas que o que nós defendemos, que nós não somos contra a caridade, mas que nós somos a favor de uma sociedade que um dia, talvez, aí sendo um pouco utópico, talvez não necessite mais que as pessoas façam caridade, porque nós vamos estar numa sociedade mais justa e mais igualitária.